Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast Jornada Múltipla. Hoje é o episódio número 4 e eu estou aqui com uma convidada muito especial sobre um tema que eu amo falar particularmente, que é a Daiana Borges. Ela é psicóloga e especialista em hipnose. Opa, quase errei aqui, Daiana, se eu errar, você me corrige. E eu quero hoje que ela conte um pouquinho do seu trabalho, da sua história. Ela também é mãe do Alexandre, de 11 meses, coisa mais fofa do mundo que eu vi nos stories. E que, enfim, vou deixar você falar mais sobre a sua vida aqui. Daiana, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada por quem está assistindo, por assistir também. E eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Acredito que vai ser um papo bem legal sobre psicologia, hipnose, mulheres, dia a dia, Ah, que correria, delícia. filhos, né? Por que não? Filhos, por que não? Múltiplas jornadas, né? Nossa, muitas, muitas. Legal, bacana. E eu também tô super curiosa para conhecer mais sobre o seu trabalho. Eu tenho uma super curiosidade sobre hipnose, já li algumas coisas, já Uhum, vi bastante, e acho que a galera também, por ser algo diferente, que gera uma uhum, curiosidade. uhum, Então, bom, queria que você falasse um pouquinho como é seu trabalho hoje, e um uhum. pouquinho sobre você, pra gente te conhecer melhor, e aí o bate-papo vai rolar, eu vou fazer várias perguntas para você. Muito bem. Eu sou psicóloga há mais de 8 anos. Trabalho com a psicoterapia clínica no consultório, no dia a dia, e com hipnose também. E meus pacientes, eles me procuram geralmente por problemas com depressão, ansiedade, problemas de relacionamento, algum tipo de mudança de comportamento. E a hipnose realmente gera muita curiosidade. E também é porque para algumas pessoas ela é envolta por muitos mistérios. Algumas pessoas acham Uhum. que a hipnose tem alguma relação com algo místico, Sim. sobrenatural, com algum tipo de magia. E não é nada disso, no final das contas. Mas gera muita curiosidade, né? Tem gente que vem para o consultório devido à hipnose, só para saber como funciona, para fazer uma avaliação e saber se ela pode ser hipnotizada ou não. Nem sempre com uma Sim. demanda clara, mas é mais um interesse pela hipnose. Sim, olha que bacana. É que a gente tá acostumado, eu não sei você, mas ainda tem, né? Até agora no quê? Na edição do Big Brother do ano de 2000, do ano passado, 2020, a gente teve lá o Pyong. Teve E Pyong. aí meio que movimentou Isso, esse tema de novo, né? sim. Ele fez lá algumas sessões, daí tem Aham. galera que fala que não, que é mentira, outras pessoas falam Uhum. não, acho que é real mesmo. E aí eu queria saber, bom, deixa eu começar já perguntando o que que é a hipnose, para você falar para nós o que que ela é, pra gente começar já quebrando aí algumas curiosidades. Certo. Então, a hipnose, por ser eh, algo que não é concreto, não é algo assim que eu consigo visualizar, né? Faz parte da minha mente, do meu inconsciente. Para muitas pessoas, a definição ela acaba sendo divergente. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que a hipnose é um estado natural da nossa mente, onde nós estamos com uma concentração muito maior. É como se você estivesse muito mais focada na sua realidade interna. Durante a Ah, hipnose, tudo que é externo vai ficando em segundo plano, você vai esquecendo os sons que você está ouvindo, você vai esquecendo até suas sensações fisiológicas e passa a prestar muita atenção, um foco bem concentrado na sua realidade interna, ou seja, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas imagens que surgem na sua mente. entendi. E o que eu acho muito interessante da hipnose é que, eu sempre explico para o paciente: "Mas para que que serve, né, a hipnose? Para quê Sim, eu ia te fazer essa pergunta pra agora. que gerar o estado hipnótico dentro Sim. de uma clínica psicológica?". A ideia é a seguinte: quando eu estou em estado hipnótico, a minha mente não consegue mais diferenciar se o que eu estou imaginando é só uma imaginação ou se é realidade. No dia a dia, nossa mente já faz isso, se a gente parar para pensar. Por exemplo, se eu pedir para você, Cláudia, me dizer uma memória muito boa, uma memória muito positiva sua. Se eu te perguntar um dia muito feliz, talvez o dia mais alegre da sua vida, você, ao se lembrar, vai provavelmente sorrir e começar a me contar, né, como foi esse Uhum, dia. uhum. E vai se sentir alegre de novo. E isso acontece porque a sua mente, ela confunde, ela não sabe se você está só lembrando ou se você está Vivência. vivendo aquilo de novo. Se for Aham. uma memória triste, mesma coisa. Se eu pedir para você me contar aqui o dia mais triste da sua vida, você provavelmente vai mudar a expressão, talvez até chore contando.
Porque a sua Sim. mente vai confundir as Reviver coisas. aquela situação, E né? isso, achar... Ela vai confundir, né? Ela não sabe direito se você está só lembrando ou se está vivendo de novo. No estado hipnótico, é aí que a sua mente não sabe mesmo a diferença. Ela acha que aquilo que você imagina Entendi. é real. De uma forma Entendi. mais simples, Sim, acredito que eu sim, poderia claro. explicar assim. E aí eu consigo, por exemplo, dar uma sugestão hipnótica para um paciente depressivo. Eu posso sugerir para ele que, ao invés de triste, deprimido, sem energia, ele está se sentindo com muita alegria, com muita energia, com muito ânimo. Claro, existem várias técnicas para que Sim. o paciente se sinta assim, cheio de energia, cheio de ânimo durante a sessão, para que a sugestão ela funcione. Mas, de Entendi. maneira geral, é muito maravilhoso eu conseguir fazer com que um paciente depressivo, por exemplo, saia da sessão se sentindo totalmente diferente. E que me Então, quando relate ele vem pro depois. estado natural, ele vem com aquela sensação aí? Isso, por quê? Porque Entendi. nós damos não só sugestões sugestões hipnóticas para aquele momento de transe, mas nós damos sugestões pós-hipnóticas, que seria assim: eu sugiro para você que durante a semana, ou ao sair ali do consultório, você vai continuar se sentindo cheio de energia, cheio de vontade. E aí o paciente me relata que durante a semana realmente foi uma semana diferente, que se sentiu diferente. Mas a hipnose ela é muito mais do que isso. A gente trabalha as causas dessa depressão, a gente trabalha as causas daquele comportamento, possíveis traumas, possíveis Sim. experiências que geraram essas marcas, né? Tão Sim. difíceis. Sim. Poxa, que E o bacana. Pyong, ele deu visibilidade para a Sim. hipnose. Mas a hipnose é muito antiga. A gente tem registros aí do Antigo Egito, onde alguns sacerdotes já sugeriam estados hipnóticos, né? E temos, Nossa, né, super antigo. durante toda a história da humanidade, a gente tem alguns relatos onde já se usava algum tipo de transe, algum tipo de sugestão curativa, né? Algum Tá. tipo de sonambulismo. Sim. Na mitologia grega a gente tem isso, né? A ideia de dormir para que nesse sono pudesse então dar uma sugestão, né? E esse sono seria curativo. Então, Olha durante só. toda a história, a gente tem alguns indícios do uso desse estado natural da nossa mente. Sim. Desculpa, pode Eu falar. desculpa, eu ia dizer que ele é Não. tão natural que a gente pode observar ele no dia a dia. Por exemplo, quando você se acostuma a dirigir todos os dias para um mesmo lugar. E, de repente, você chegou no destino e pensou, nossa, como é que eu vim parar aqui? Aham. Esse é um estado hipnótico. Ou então, quando a gente está lá no meio de uma festa, faz tempo que ninguém faz festa, né? Mas tudo bem. A gente Que tá na assunto. reunião de família em casa, né? Criança chorando, cachorro Sim. latindo, gente dando risada alta, música ligada. Mas lá no meio daquela confusão, daquele monte de gente, daquela diversão, vai ter uma pessoa que tá com o olhar parado, distante. A gente brinca, né? Vai lá na frente, passa a mão assim, diz: ei, onde é que você tava? Sim. E a pessoa diz: nossa, eu não tava nem aqui. Sim. E aí a gente entende que esse é um estado hipnótico. A pessoa não estava ouvindo as risadas, a música, os gritos das Sim. crianças, não estava sentindo nada. Estava totalmente focado naquele pensamento. Sim. Então, olha só, né? Eu ia te fazer uma pergunta, mas agora me veio mais uma que eu acho que tem a ver mais com o público que tá assistindo, que é assim, eu tenho eu vejo que quando eu preciso focar em algo que é muito importante, realmente, seja responder alguém que seja uma urgência no celular, ou porque eu tô assistindo algo, eu tô prestando atenção, ou principalmente quando eu tô trabalhando, fazendo relatório dos meus clientes e tal, parece que eu entro num nível, assim, que qualquer pessoa pode falar comigo, que eu não vou conseguir, não vou prestar atenção. É uma forma que eu tenho, às vezes eu coloco até fone de ouvido, é uma forma que eu tenho de conseguir me concentrar. Por quê? Porque sendo mãe, principalmente quando os filhos estão perto, com a nossa rotina, enfim, tudo que acontece em volta, a gente perde o foco muito rápido, né? Então, eu não sei, aí a minha filha sempre fala, mãe, que eu tô falando com você, é porque eu tô prestando atenção aqui. É normal, as pessoas, assim, ou isso vem do contexto que eu e outras mulheres talvez estejam inserida. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Falando sobre homem e mulher, eu já li algumas vezes, já vi
pessoas falando que a mulher tem que entender nada, né? Mas tem que entender que o homem é diferente, que quando ele volta do trabalho preocupado, ele vai sentar e ele vai ficar pensando, então não adianta a mulher ficar falando com ele, que ele não vai entender as várias coisas que a mulher tá falando. Só que em contrapartida, a mulher não pode se dar o luxo, muitas vezes, de entrar num transe e ignorar, porque, enfim, aí tem toda uma questão de que dizem que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu, minha opinião pessoal, particularmente acho que isso é uma desculpa para justificar a sobrecarga e a rotina cheia da mulher. Mas o que eu tô querendo dizer é que, a partir do momento que eu comecei a perceber que acontecia isso, eu ficava pensando, não é uma coisa só do homem. É uma coisa da pessoa que trabalha, tem suas preocupações, e naquele momento tá pensando em algo importante. Queria que você falasse um pouquinho, é normal? É isso mesmo? Por que isso acontece? Esse transe, Olha, né? até referente ao transe, pode ser uma habilidade sua de ter uma atenção mais concentrada. Você pode talvez se recordar na infância de você ficar muito tempo focada na TV e a tua mãe te chamar seu nome e você não conseguir ouvir. Então, talvez seja uma habilidade sua. Porque nós temos tipos diferentes de atenção. Nós temos a atenção concentrada, que é essa que você utiliza quando está trabalhando. Nós temos a atenção seletiva, que é, não, vou prestar atenção só nisso aqui agora. Eu sei que tem um monte de ruído em volta, às vezes tem meu filho chamando, mas eu vou prestar atenção só nisso aqui agora. E eu tenho a atenção dividida, né? Eu presto atenção um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu divido minha atenção. Então, a atenção focada, que é a que você mais utiliza, talvez ela seja mais desenvolvida em você. Ou você tenha realmente, devido ao contexto, devido às experiências que você tem vivido, ou a necessidade, você aprendeu a desenvolver mais essa eu até habilidade. Acho que é mais isso, porque eu tenho dificuldade com foco, eu sou muito disciplinada, mas qualquer coisa me distrai. Agora, essa questão de homem e mulher, até onde eu sei, a gente pode dizer que é muito mais cultural. Essa ideia de que o homem, ele chega do trabalho, ele tá cansado e ninguém pode importuná-lo, porque afinal de contas ele trabalhou, ele já fez o papel dele, ele já trouxe o sustento. Isso também está na mentalidade dele, né? A ideia de que ele já fez o papel. Já cumpri o meu dever, já trabalhei e eu já trouxe dinheiro, já trouxe comida para dentro de casa, então eu posso sentar e descansar e não me preocupar se a criança está chorando. Eu posso dizer que eu não prestei atenção se a panela tá, sei lá, pegando fogo, porque não é minha função. Eu relaxei porque eu fiz o meu papel, parece que é uma minha responsabilidade. Então, até onde eu sei, isso é muito mais cultural mesmo do que cognitivo. Sim, era essa pergunta, eu achei interessante. Mas o que eu ia falar da hipnose, voltando agora na pergunta que eu queria fazer primeiro, tem muita, assim, depois de, eu acho que 2014, 2015, apareceram muitas pessoas falando em hipnose, que não são da área de psicologia, que não são necessariamente da área da saúde, enfim, mental, e até vieram muitos charlatões. E acabou queimando, não é queimando, mas assim, deixou as pessoas um pouco céticas, assim, justamente por ver esse tipo de coisa, ou trazer pra brincadeira, pra programas de TV, sendo que é algo extremamente sério. E aí eu queria ouvir tua opinião. O que você me diz? Esse pessoal que não faz parte da área da psicologia, da saúde, é possível, mesmo sem estudar o ser humano como vocês estudam, trabalhar com a hipnose de forma eficiente? Eu sei que talvez eu esteja fazendo uma pergunta um pouco saia justa aqui, porque tem várias pessoas. Mas assim, provavelmente é possível, mas assim, o que você diria disso, da fama que criou a hipnose? O pessoal aí no programa lá, você vai comer alho, né? Essas coisas. Gente, eu sou da época que assistia Gugu no domingo na frente da TV, a família inteira. Então, eu lembro que ele fazia ele levava um pessoal lá, e aí fazia umas coisas ridículas, entregava uma cebola e dizia, agora você vai comer essa cebola. Pensando que vai comer maçã. Isso aqui, mas é uma maçã, sim. Tinha Isso acho que gerou a curiosidade do misticismo da hipnose. Né? É verdade. A gente chama isso de hipnose show. A ideia de que eu vou fazer alguns tipos de comandos hipnóticos para enganar a mente da pessoa e fazer a pessoa sorrir e fazer com que isso seja divertido, né? Seja cômico para os outros. E a hipnose show, ela realmente acaba atrapalhando a ideia mais séria, né? Profissional do que é a hipnose clínica.
Mas, realmente, se gera curiosidade das pessoas, a mídia acaba explorando, né, essa ideia e a gente vai, acho que ter por muito tempo ainda Ah, com certeza. hipnólogos, não hipnoterapeutas, mas hipnólogos indo em programas assim para divertir a audiência. Eu acredito que isso vai Sim. continuar existindo. Sobre essas pessoas que fazem um curso de fim de semana e saem trabalhando com a mente humana, eu me preocupo bastante com isso, de verdade. Todo mundo pode fazer psicoterapia? O Conselho Federal de Psicologia diz que sim. A gente não tem uma norma clara que diga não, só os psicólogos podem fazer psicoterapia. Infelizmente, não existe essa norma. Poxa, eu não sabia disso. Pois é. Eu, inclusive, antes, quando eu entrei na faculdade, quando eu estava estudando, eu achava que só psicólogo podia fazer. Afinal, é algo muito sério. Nem sabia Afinal, que as outras pessoas, né? Era uma coisa que eu pensava também, que achava que era só psicólogo. pois é, eu achava que sim também. Mas não existe uma norma dizendo assim, ó, não pode, é proibido se você fizer, você... Pode ser denunciado e alguém vai te Exatamente. limitar. O que não existe. pode, na verdade, é você que não fez a faculdade de psicologia dizer que é psicólogo. Mas pode dizer que é terapeuta. pode dizer que é terapeuta. E aí começam os problemas. É muito diferente. É que eu já vi problemas de psicólogo, exatamente. Eu também. Nossa, quantos casos eu recebo diariamente no consultório? São muitos os casos. Muitas das pessoas que chegam decepcionadas, porque é muito diferente uma pessoa estudar 5 anos, né? Fazer faculdade, Sim. fazer estágio, estudar, trabalhar em cima desse tema. E quando a gente termina a faculdade, a gente continua estudando. Eu tô o tempo todo estudando. Agora eu tô fazendo uma pós-graduação de meio de filho, trabalho e tudo mais. Tô fazendo uma pós-graduação, mas nunca paro de estudar, nunca. E aí é muito diferente você ser atendido por uma pessoa que fez um curso de fim de semana. Sim, exatamente isso. É uma coisa que eu me preocupo. Eu falo muito, eu comentei com você um pouquinho antes aqui, com a minha irmã, né, que tá fazendo o curso de psicologia, a gente sempre fala sobre isso, e às vezes quando a gente vê, eu vou usar um termo, umas groselhas, que o JJ fala muito isso, na internet a gente passa uma pra outra e fala, o que é isso? Meu Deus, o que essa pessoa tá falando? O problema é que acaba trazendo muitas pessoas acreditando, e isso gera uma situação, enfim, eu também já vi casos assim, eu te perguntei isso justamente por você ser uma pessoa que está dentro desse mundo, que é uma psicóloga, que atua nessa área há muitos anos, qual era a tua visão? Acho que eu nunca tinha feito uma pergunta dessa para uma psicóloga. Agora, deixa eu te perguntar, por que você escolheu essa profissão? Olha, eu sempre achei uma profissão linda, mas eu me lembro que quando eu era criança, eu estava olhando um livrinho de profissões, um guia de profissões. E eu me lembro que já criança, eu estava lendo sobre as profissões, e quando eu li sobre psicologia, meus olhos deram uma brilhadinha. Brilharam. Mas mais tarde, quando eu entendi de fato o que era psicologia, eu me identifiquei bastante, porque eu sempre procurei uma profissão em que eu pudesse me sentir realizada, em que eu pudesse encontrar propósito de vida. E eu acredito que eu mirei e acertei, porque é o que eu sinto hoje trabalhando. Eu me sinto muito feliz como psicóloga e eu me realizo a cada atendimento, a cada sessão. Eu atender uma pessoa que está sofrendo há 10 anos, por exemplo, de depressão, de ansiedade, algum tipo de transtorno ou qualquer tipo de sofrimento emocional. E eu observar essa pessoa sendo transformada, às vezes em poucas sessões a gente já vê uma mudança acontecendo, a pessoa vivendo diferente, se sentindo diferente, é maravilhoso. Me traz realização. Era isso que eu buscava quando eu procurava uma profissão. Algo assim que pudesse me realizar, mas que eu pudesse também ajudar outra pessoa. Que fizesse sentido, né? É que eu acho que faz... a gente falou um pouquinho antes até, gera muito propósito quando você vê que você faz a diferença na vida de alguém, que você gera transformação. Né? Isso mesmo. E às vezes a gente encontra sentido na nossa vida ajudando a outra pessoa a encontrar sentido na vida dela. Sim, né? Isso é muito lindo. E não é clichê, gente. Apesar de parecer, da galera postar muito, mas é muito real mesmo. Principalmente quando vem de uma pessoa séria como você, que faz um trabalho, né, incrível, assim, e sério, de verdade. Eu acho fantástico. E é muito, muito bacana a gente ver como a psicologia ganhou essa visibilidade de uns anos pra cá. Não tinha, né? Eu acho que o pessoal tinha uma visão errada sobre a psicologia, até sobre a psiquiatria, que também vem quebrando. Ainda tem, né? Eu acho que ainda tem. Eu ainda escuto muito a pessoa dizendo... Não é possível, mas o paciente diz assim, olha, eu pedi pra minha mãe, faz terapia, você precisa, por causa disso, daquilo, outro. E ela diz, eu não sou louca. É isso. Isso é coisa de louco.
Então, isso a gente ainda escuta. E os próprios filmes, né? A ideia dos manicômios, daquela coisa, a Uhum, pessoa tem uma doença, sei lá, não sei nem como que eu falo isso, uma patologia, eu uhum, acho, psicológica, e aí ela é internada simplesmente lá, sim. isolada, né, num Ah, hospital, mas é que enfim. era real, né? É algo assim que a E gente é viveu chocante, se você vê os filmes e retrata um pouco da há realidade, né? 60 anos, talvez menos, muito menos a gente tinha manicômios. A gente tinha situações assim, insalubres, situações horríveis. A gente tinha Caramba. crianças autistas acorrentadas, a gente Ai, tinha. gente. Ui. Enfim, né? São situações horrorosas, mas que não são assim de séculos atrás. Não, é recente. Há pouquíssimo tempo a gente Sim, e as vivia essa pessoas davam como situação. perdido, né? Eu me lembro, assim, de ouvir quando eu era pequena, e tal pessoa foi internada lá no hospital Uhum, psiquiátrico. Tipo, assim, a ideia que a gente tinha assim, nossa, essa pessoa enlouqueceu, ela nunca mais vai voltar a uhum, ser normal. uhum, E hoje, o quanto que os tratamentos conseguem fazer as pessoas uhum, que têm depressão, as pessoas que têm autismo, que têm essa sensibilidade maior, conseguir uhum. conviver, né, Pois normalmente é, na mas isso foi sociedade. necessário, se a gente parar para pensar, tem algumas pesquisas mostrando que o nível de ansiedade, por exemplo, de crianças, que de hoje em dia, no 2020, 2021, o nível de ansiedade de crianças hoje é comparado com o nível de pessoas que eram internadas nos manicômios no ano de 60, na década de Meu 60. Deus! Socorro. Pois As é, pessoas que eram declaradas doentes mentais e doentes, que loucas, né? Eram chamadas loucas, de porque loucas. provavelmente tinham suas crises de ansiedade, seus momentos, né, picos Isso, de isso. E emocionais. as pessoas tinham Caramba. muito medo, né? De modo geral, todas as pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Uhum. E como era algo muito desconhecido, qualquer Sim. tipo de sofrimento emocional, de psicopatologia, tudo que fugisse do normal, tudo que fugisse do que era considerado normal para a É, época, para o aquele que era momento, considerado. Exato. era então loucura, gerava medo e as pessoas precisavam então ser retiradas da sociedade e eram Sim. jogadas nos manicômios. Nossa, isso me arrepia. Tem um filme que ficou marcado na minha vida. Como que é o nome daquele filme, gente? Bicho de Sete Cabeças, eu acho que é o Sim, nome. sim. Que ele retrata. Faz muito tempo que eu Retrata assisti, mas ele bastante dessa retrata essa realidade. realidade e depois, Uhum, dentro, né, do manicômio em si, uhum. é assustador. De pensar que era verdade. É isso, quando eu lembro que eu assisti, Sim. eu pensava isso é real, ele existe, né? Enfim, é como se fosse um presídio, né? Uhum. Na E verdade. aconteceu há tão pouco tempo. E, de modo geral, a gente pode observar que a cada dia os transtornos, eles aumentam. Cada dia aumentam. Quando eu comecei a faculdade, há uns 10 anos atrás, eu me lembro de eu ver pesquisas assim da OMS dizendo que, olha, em 2020, a depressão e a ansiedade serão as principais causas de afastamento do trabalho, as principais doenças. Isso há 10 anos. E hoje a gente observa que realmente Que isso está é. acontecendo. Cada vez a gente tem uma incidência maior de pessoas com depressão, com ansiedade, com transtornos psicológicos de forma Sim. geral. Então a Vem o quê? Vem demanda é muito estudos, e grande. aí você vai descobrindo que existem vários tipos de Isso, transtornos que não isso. imaginava. Meio que se enquadrava, acredito eu, né? Se enquadrava ali, mas depois você percebe que existem diferenças e surge um Tem transtorno diferença. novo. Por exemplo, ansiedade. A gente tem 6 tipos de ansiedade. Sim, Né? entendi. Então a gente precisa classificar, a gente estuda Sim, para isso, para entender, classificar e saber tratar cada tipo. sim, Por isso sim. que os cursos de fim de semana às vezes não Não são tem a melhor como! opção, Não tem porque como, você é. escuta frases prontas, você Exato. escuta uma espécie de receita de bolo e diz, ó, faça Isso, isso aqui, venda por tanto, que você vai ter um monte de cliente. isso. E aí chega lá e você observa que não funcionou para o É. teu cliente, teu paciente. E aí, né? Como é que faz? Aquelas motivações, né, que eu sou um pouco, eu falo que, não é que eu sou contra, eu acho que é bacana, você se motiva quando você escuta, quando você vê uma história de alguém, de superação, esse é o nosso objetivo, é inspirar, não é ficar motivando mulheres, Uhum, mas é inspirar elas, né, enfim, a não desistirem de seus objetivos, a buscarem ajuda, uhum, a se conhecerem, a se uhum, identificarem, né, enfim, e dizer, uhum, poxa, eu consigo também, deu uhum, certo, e também receber conteúdo, que é o que a gente tá fazendo aqui, uhum, né, contigo. Mas eu sou muito. Eu tenho muito cuidado com essa questão da motivação que o pessoal usa, frases uhum, motivacionais. Se você analisar, perfis de pessoas que atuam só com a motivação são uhum. cheios e são Então, idolatrados. E você olha que aquelas frases motivais são extremamente rasas, não tem uhum, profundidade, nem a própria pessoa muitas vezes vive uhum, isso, porque às vezes eu vejo assim, ó. Nossa, totalmente, talvez até leiga no que eu tô falando, mas eu vejo que as pessoas, elas falam sobre algo que elas gostariam de sentir como uhum. se fosse um conselho.
faça tal coisa, acredite que... Às vezes é um desejo. É um É um desejo. desejo ser feliz, Tipo, é um não ligue desejo. para o julgamento das pessoas. No É um fundo, desejo eu ela... viver o dia a dia, eu viver o hoje, viva o hoje, É. né? A gente às vezes fala isso, mas como? Como fazer Como isso? fazer. E é E para necessário... cada um, como diferente, né? É diferente. Por isso, um profissional que vai saber te sim. orientar, vai saber o que funciona para você, o que não funciona, Sim. né? E você falava desse crescimento, tanto da psicologia como da hipnose de forma geral, mas isso se deve justamente à demanda. A sociedade, de modo geral, tem adoecido muito mais psicologicamente falando. Sim. Muito mais. Sim. O Brasil, ele tá em primeiro lugar entre os países mais ansiosos do mundo. Caramba, não sabia disso. Está em primeiro lugar também na América Latina, entre os países mais depressivos. Caramba. É. Nossa, eu não sabia que era tão forte assim. É uma realidade muito, muito grande aqui no Brasil e no mundo, né? Infelizmente. E só né? cresce, então é assustador como só cresce. Por isso que também a gente vê tanto interesse, tantas pessoas querendo vir para a área. Sim. Só que elas querem vir de um jeito muito fácil. Eu quero estudar um fim de semana e eu quero ganhar dinheiro. Eu quero fazer um curso online. E eu quero ganhar dinheiro com isso e montar um outro curso online que eu aprendi. Pra vender o que eu aprendi. Isso aí é complicado. E olha, eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que é bem pertinente para o nosso momento. Eu já vi esses questionamentos, mas sinceramente eu acho que eu nunca ouvi a resposta. Eu já vi esses levantamentos, que é o quê? A pandemia trouxe muito à tona pessoas ansiosas, trouxe a depressão. Todo mundo ficou falando que seria um dos efeitos colaterais muito fortes da pandemia. Mas a minha dúvida é a seguinte, é o questionamento que eu ia fazer, que talvez a galera queira saber também, né? Será que realmente a pandemia fez as pessoas ficarem ansiosas e depressivas, ou ela explodiu coisas que estavam... Essa é uma dúvida que eu tenho. Ou ela trouxe à tona pessoas que já tinham esse tipo de problema e que agora meio que chegou o momento de... Ou isso ficou mais forte, mais aflorado, ou estourou agora, assim, ela vinha escondendo, e daí na hora que teve que se isolar, aquilo explodiu. Ótima sua pergunta. Então, na verdade, eu vou usar uma palavra que dizem que é a palavra que o psicólogo mais fala. Depende. Depende. Olha só. Em muitos casos, sim. Você vai observar pessoas que já vinham num processo de adoecimento e o isolamento social e esse momento de medo de ficar doente, medo do financeiro, medo de passar fome, enfim, né? Tantos medos acabaram funcionando como um gatilho para fazer realmente aparecer, surgir naquele momento o sofrimento emocional ou o transtorno específico. Mas a gente tem pessoas que estavam vivendo bem, que estavam vivendo de forma saudável, mas devido à mudança de rotina, a mudança de rotina interferiu no humor. Então, a gente tem vários casos. E temos muitos casos também de violência doméstica, né? Que subiu de forma, assim, exorbitante. A gente tem uma pesquisa da Universidade do Rio de Janeiro dizendo que subiu em pelo menos 50% o nível de agressividade. As denúncias, na verdade, subiram pelo menos 50%. Então, a gente não sabe a quantidade de pessoas e de mulheres, principalmente, que estão sofrendo violência doméstica e não temos nenhum registro, nenhuma denúncia, nenhum relato. E isso se deve pela proximidade. Das que foram registradas, né? Das que foram registradas. Então, a gente tem ali, provavelmente, relacionamentos doentes, relacionamentos abusivos, e quando as pessoas foram obrigadas a estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, esse problema, ele apareceu de forma muito gritante. Sim. E eu fiquei pensando muito nisso durante a pandemia, na situação dessas mulheres em casa, enclausuradas, sem poder sair de forma nenhuma e convivendo com uma pessoa assim. E tendo que conviver, exatamente. Porque acho que o minuto de paz era justamente quando a pessoa, sei lá, estava no trabalho, estava fora, que depois não teve, né? Além de muitos ficarem desempregados, eu acho que elevou o nível de intolerância, talvez, né, dos abusadores, dos agressores. Eu tinha visto esse número, na verdade, eu tinha visto 40%, não tinha visto que era 50%. Outra vez eu vi, as denúncias, pelo menos, subiram em 50%. Em 50%, né? Isso, aí, na verdade, eu vi isso no ano passado, nem sei como é que tá agora, se eles refizeram a pesquisa, não sei. Mas, até então, era esse o número. Sim, e não só de mulheres, como de crianças também, né, na casa. E deixa eu te perguntar, você sentiu essa mudança no seu consultório? Vieram mais mulheres, mais pessoas que estavam passando por esse tipo de situação? Ou
alguém que já estava em tratamento contigo começou a trazer situações como essas? Isso teve impacto no teu negócio? Especificamente sobre violência doméstica, não. Acredito que talvez apesar de eu atender, meu maior público ser mulheres, né? São mulheres, mas essa demanda específica não veio. Específica, não. Mas eu observei, de maneira geral, um sofrimento maior. O sofrimento se intensificou no momento da pandemia. Porque foi um momento que gerou muitos medos, muitas preocupações. Sim. Então, paciente que já tinha um problema específico, já tinha problema para pensar, né? Já tinha problema para resolver. De repente, entra no meio de uma pandemia, isso mexe com todo mundo. Mas quem já estava com um sofrimento psicológico, acaba sofrendo muito mais. Quem já tinha um nível de ansiedade alto, tem esse nível de ansiedade que sobe muito mais. Subiu então, mais. o sofrimento para eles acabou sendo maior. Isso eu observei. É bem interessante. Eu vi também, conversando com algumas pessoas e especificamente com uma pessoa que ela tem uma casa de acolhimento, ela gerencia uma casa de acolhimento, né? A famílias e mulheres que sofrem violência doméstica aumentou absurdamente. Eu imagino. No período da pandemia. Eu imagino porque é o funil, né? Então, ela deve ter recebido muito mesmo. Sim. E é muito triste, uma realidade muito triste. É uma realidade bem, bem complicada e muito real no Brasil, principalmente. Por isso que eu falei, o Brasil, ele tem alguns rankings, assim, vergonhosos, né? Ele consegue ser o primeiro em algumas coisas. Consegue. Não falando mal, porque eu amo País o Brasil, mais homofóbico, mais machista, mais violento. Mais violento, exato, que tem maior feminicídio e tudo mais. E interessante. Então, e aí eu já te fazer essa pergunta. Os homens têm menos ou mais preconceito que as mulheres para fazer tratamentos psicológicos? Tem mais. Tem mais. Tem mais, com certeza tem mais. Porque eles têm receio, de forma geral, eles não foram ensinados a manifestar os sentimentos. Não que nós mulheres fôssemos ensinadas a isso, né? A gente vem de gerações onde a gente tinha que obedecer o marido, talvez. A gente é responsável pela harmonia do lar, não importa se o mundo tá caindo, a gente tem a obrigação Ou seja, de estar eu alegre. cuido da sua dor, mas a minha fica no bolso, né? Eu não conto pra ninguém. Então, nós não fomos ensinadas também. Porém, para os homens, a educação é outra. A cultura é muito mais rígida nesse sentido. Homem que chora é fraco, é vergonhoso, né? Não é isso que eles... Não podiam acessar, nem demonstrar vulnerabilidade. Não podia. Então, é muito mais difícil para eles se abrirem numa sessão de psicoterapia. E muitos deles procuram por outros homens, né? Psicoterapeutas homens, para eles se sentirem um pouquinho mais à vontade. Talvez alguém que fale numa linguagem mais parecida. O meu público é de grande maioria feminino. Grande maioria feminina, Isso. Então. E eu acho que cresceu mais as pessoas procurarem, e eu acho que aumentou também a quantidade de mulheres, né? Acho que elas estão indo mais... pelo menos assim, das pessoas que eu converso, e principalmente que eu atendo, né, nas empresas, e recentemente tinha uma pessoa que comentou isso, ele falou, olha... Enfim, no meio do caminho, assim, ele falou, eu falei, olha, eu acredito que seria bacana você procurar um profissional e entender um pouquinho mais sobre isso na sua vida, porque realmente estava impactando, né, no trabalho e tal. É algo que a gente não vai trabalhar, mas seria bacana. Ele falou, olha, eu tenho uma resistência muito grande, porque eu aprendi com o meu pai que isso não era uma coisa que não funciona, que eu sou forte, que era frescura, e eu tenho uma resistência em procurar alguém e tal. Enfim, e é muito mais comum entre os homens do que as mulheres. É verdade. Eu escutei esses dias de uma paciente falando assim que a minha mãe recomenda psicoterapia para todo mundo. Mas quando a gente fala pra ela, nossa mãe, tá na hora de você procurar, acho que vai ser legal pra você. E ela diz, não, pra mim não funciona. Olha só. E os homens, de forma geral, eles falam mais assim, mais né? ou menos isso. Mas a geração anterior tem essa ideia de que eles precisam ser fortes. E eles que têm que cuidar de todo mundo, né? E eles não aceitam. E isso vem na cultura masculina muito mais forte, muito mais intensa, essa ideia. Era uma forma até de meio que de um empoderamento errado, porque era um empoderamento que não permitia, né, ali, como eu falei, aceitar a sua vulnerabilidade, sendo que eu acho que, e agora ficou muito famoso também esse termo depois das palestras da Brené Brown e tudo mais, mas as pessoas aceitarem a vulnerabilidade, entender por que ela não consegue fazer algumas coisas, se desprender, né, que é o que ela fala, se desprender da pessoa perfeita que você gostaria de ser, para aceitar quem você é, e de fato, tem a ver mesmo, é preciso ter coragem para você aceitar isso, que muitas vezes você foge. Coragem de ser imperfeito, né? Coragem de ser imperfeito. Coragem de
essa ideia de perfeccionismo, na verdade, ela precisa ser derrubada. Que bom que as mulheres estão falando sobre isso. Que bom que hoje a gente pode compartilhar essas Sim. ideias, né? E se ajudar, usar de sororidade para se unir e conseguir se apoiar. Para entender que a gente não precisa ser perfeita, que a gente não precisa fazer tudo certinho, que a gente pode aprender a amar o nosso próprio corpo, imperfeito, porque perfeição não existe, que a gente pode aprender a lidar com os nossos erros de maneira muito mais carinhosa, com muito mais compaixão. Isso tudo traz do que autocobrança. bem-estar. E é difícil, né? E assim, como eu trabalho com bastante mulheres, quando a gente quando forma os grupos, e daí quando eu faço turmas, e que dela a gente tem um grupo de WhatsApp, o que mais faz com que elas acabe se aceitando é quando elas começam a trocar ideia no grupo e, poxa, hoje eu não acordei muito bem. Não, mas você não precisa estar muito bem todos os dias. E a outra, poxa, eu também não. Passei uns 2 dias assim, no outro me levantei. E hoje eu tô legal. Gente, hoje eu tô legal, fui pra academia, não sei o quê. Então elas começam a perceber que não é um problema dela especificamente, que acontece com todas. E que é normal, né? Que é normal e que não precisa Ninguém vai ser... estar bem todos os dias, é assim mesmo. É isso mesmo. Nós, psicólogos, inclusive, a gente precisa fazer terapia com outros psicólogos. Sim. Tem gente que fala, o quê? Você faz terapia? Claro. Sim, a gente precisa fazer terapia com outros psicólogos. Aí tem coisa melhor, gente, meu Deus do céu, depois que eu descobri o que era terapia, de fato, passei pelo processo e fiz anos. Atualmente não tô fazendo, mas eu acho que era uma ideia... Sinceramente, eu tinha dias que eu tava estressada. Coisas do trabalho, ou coisas que, assim, umas coisas que me chocavam, eu acho que eu até falei isso. Às vezes eu produzia conteúdo e tal, e publicava ali, e aí eu ficava meio assim... Eu tô tentando achar a palavra certa, mas eu ficava, assim, pensativa e reflexiva quando eu postava qualquer coisa que não tinha conteúdo da minha vida pessoal, qualquer coisa simples, e tinha uma repercussão muito maior do que os conteúdos que eu me preparava. Eu falava assim, mas o que as pessoas querem? Eu ficava um pouco chocada. Aí eu marcava terapia, eu chegava lá e falava assim, eu não consigo entender por que as pessoas dão mais valor a assuntos que... não vão gerar um impacto na vida delas, não vão... É uma coisa que eu postei ali sem pretensão alguma, elas vão dar mais atenção, elas vão comentar mais do que um conteúdo que eu trago, que incentiva, que inspira, enfim, que eu demorei bastante tempo para produzir. Então, assim, tinha coisas que... simples que me geravam reflexão que eu não conseguia Gera pensar, angústia, né? gerava uma angústia e eu marcava terapia. E era muito engraçado, porque eu lembro bem, eu fazia terapia com o meu psiquiatra, que eu passei por uma depressão, foi muito rápido, mas eu continuei fazendo terapia ainda um tempão. E aí eu lembro, eu tinha um plano que eu fazia para constar, né? Aí todo mês eu tinha que ir lá pegar requisição naquele plano para poder constar com ele, enfim. E aí eu chegava lá, tinha uma pessoa que me atendia e ele falava assim, olha, doutor Marcelo, já vou fazer já vou puxar o saco do doutor Marcelo. Ele falava assim, nossa, todo mundo fala bem desse médico, eu vejo que todo mês você vem aqui, você faz. Aí eu falava, olha, nossa, super vale a pena, tem época que eu tô muito estressado, nossa, a terapia é vida. Eu falava assim pra ele. Aí ele falava assim, eu vou ver se um dia... Não, se Deus quiser, eu não vou precisar, né? Mas se um dia eu precisar... Eu falava, por quê, né? Ele falava assim, não, se Deus... Ele tinha um medo, assim, de pensar que ele poderia fazer uma terapia com alguém, que ele fosse, sei lá, de alguma forma... É o medo da loucura, é o medo de parecer fraco, né? E eu falava, mas... Puxa, é bom pra tanta coisa, pois é, né? Pois é. Então, e não tem pessoa no mundo que passe pela vida, né? Nasce, morre, que passe pela vida, que não precise de alguém, precise de ajuda, precise de apoio. E seria tão mais fácil a gente viver se a gente se conhecesse mais, né? Se a gente soubesse lidar com as próprias emoções, soubesse perceber, né? Identificar e trabalhar com essas emoções, seria tão mais fácil. Caramba, isso é bem importante que a gente tá falando aqui, que nosso público é feminino, não que a gente se limite só para mulheres, tá assistindo podcast, os homens podem assistir, são super bem-vindos, mas a ideia é falar um pouquinho mais com mulheres direcionado, que é o objetivo e a proposta da jornada múltipla em si, e é o mal que muitas mulheres sofrem. O achar que tem que dar conta de tudo pesa muito para ela. E aí, o fato dela não... talvez ela não busca ajuda porque ela acha que ela pode dar conta sozinha, porque as pessoas dizem pra ela, porque como eu falei pra você, a sociedade justifica a sobrecarga no sentido de que a mulher pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu tô falando isso porque é uma autocobrança minha, e assim, eu que tenho super consciência, às vezes tenho que parar e pensar, opa, mas por que eu tô querendo dar conta de tudo isso se realmente não é possível, né? Saíram alguns memes, né, que a gente viu lá que era várias atividades da mulher, daí embaixo não sou um robô, pra você ticar lá, não sei se você viu
filho isso. Sim. E é legal a gente falar para esse público, principalmente na rotina que nós estamos hoje, seria importante a mulher trabalhar mais esse autoconhecimento dela, para a própria autoestima. Às vezes tem alguns sinais que ela não tá bem, que ela não tá percebendo, mas que tá, sei lá, até, penso eu, até na indecisão que ela tem para escolher o que ela vai comer, para escolher uma roupa para sair. Com certeza. Olha, a origem de da maioria, na verdade, dos sofrimentos emocionais, ele vem, na verdade, dos nossos pensamentos, da interpretação que eu faço sobre a realidade. Então, se eu tô numa agenda, se eu tô numa rotina que é muito estressante, ou se eu tenho um monte de tarefas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que me arrumar, eu esqueci de ir no mercado, nossa, eu tenho que fazer tantas coisas ao mesmo tempo e eu não consegui fazer uma delas. Não conseguir é algo, a princípio, normal, é a experiência, aconteceu e pronto. Mas como eu vou interpretar esse fato de eu não ter conseguido é o que vai me gerar ou não sofrimento. Se eu penso que eu não consegui porque isso é algo meu, eu que não consegui, eu, Daiana, não consegui, mas as outras mulheres conseguem, porque as mulheres fazem tudo. Sim, porque mulheres no Instagram fazem também eu vejo várias isso o dia coisas ao todo. mesmo tempo, as mulheres são assim mesmo. Se eu digo que eu não consegui por ser um problema meu, por ser incapacidade, incompetência minha, eu vou sofrer muito. Só que a questão é que as pessoas, de modo geral, nós todos, não nos conhecemos a ponto de observar os próprios pensamentos. Nós não nos conhecemos a ponto de entender o porquê que eu estou me sentindo daquele jeito naquele dia. Os pacientes, eles vêm para o consultório dizendo assim, nossa, Daiana, eu estava bem, mas do nada eu fiquei super mal. Do nada eu tive uma crise de ansiedade, ou do nada eu deprimi, fiquei dias deprimida. E eu falo para eles, não existe Não do é nada, tá? Não tem do nada. Então, a gente vai aprender aqui a identificar. O que você anda pensando? O que anda acontecendo com você? Que ativa, né? Que faz com que esse gatilho se ative em você. Entendi. Mas o que você pensa para que esse sentimento se desperte dentro de você? Então, as mulheres, de modo geral, se conhecessem mais, iriam aprender a observar os próprios pensamentos e a questionar esses pensamentos. Eu não consegui, eu esqueci de... eu trabalhei direitinho, eu cuidei do meu filho, mas não deu tempo de eu lavar meu banheiro essa semana. E isso é culpa minha, eu que não fui capaz, não consegui me organizar, culpa minha. Se ela começar a questionar esse pensamento, como seria? Será que fui eu que não me organizei mesmo? Ou humanamente foi impossível eu ter tempo para ter lavado o banheiro além de fazer tudo isso? Sim. Né? Eu ouvi uma frase esses dias, era assim, era uma pergunta, na verdade, o que eu, você e a Beyoncé temos em comum? Você ouviu isso? Não ouvi. Eu vi tanta coisa da Beyoncé que foi aniversário dela, eu acho Pois que é. esses últimos dias que eu não vi esse. Era assim, o que eu, você e a Beyoncé temos em comum? Fiquei pensando, gente, o que será que tem em comum com ela? Quero saber agora. E a ideia é que o nosso dia tem 24 horas. Ou seja, a própria Beyoncé tem 24 horas e não adianta. E ela é a Beyoncé, né? Boa. Mas tem 24 horas e ela deve dar algum jeito para priorizar o que é mais importante na vida dela. É prioridade, eu não tenho dúvidas. Né? Mas é óbvio que a Beyoncé também tem só 24 horas no dia, ela não consegue fazer tudo. Sim, é muito comum. Eu lembro uma vez eu conversando com uma vizinha, ainda em Telêmaco Borba, que é a cidade que eu morava. E aí, final da tarde, as crianças brincando, tinha chegado do colégio e tal. E a gente ficou ali no condomínio, né, no espaço comum. E aí ela falou assim, eu vi alguma coisa que ela postou de comida, assim, que ela fez. E eu falei, que delícia, eu quero a receita e tal dela. Não ficou muito bom, porque eu deveria fazer muita coisa. Daí ela começou a falar, eu vejo tal pessoa, né, no Instagram. E olha que exemplo, eu assisto todos os stories. Ela faz alimentação saudável, porque é isso, porque é aquilo. E aí eu me sinto tão desorganizada, porque eu não consigo fazer. Aí eu falei pra ela, olha, eu conheço bem essa pessoa. Ela tem um único filho que já é grande, não mora mais com ela. Ela tem pessoas que contribuem, né, com a limpeza da casa dela, que são funcionárias. Então, ela tem tempo, ela trabalha, mas ela trabalha meio período, então o período da manhã ela fica livre. Agora, você quer comparar com você, que o seu marido trabalha fora, passa a semana inteira, só vem no final de semana, você tem 2 filhos, você não tem uma funcionária em casa que te ajude nas atividades domésticas, ou seja, você tem que dar conta de tudo isso. E aí você trabalha, ela era professora, aí chega no final do dia, morta, cansada, depois você fez lanche para as crianças, você acha que você tem que fazer a mesma coisa, porque você tá desorganizado. Eu falei, você tá comparando uma coisa bem diferente, né? Então ela ficou me olhando assim, eu falei, caramba, mas é tão óbvio. É impossível comparar. Não tem como. É impossível. E você sabe que isso é o que eu mais escuto
referente às mulheres. É uma autocobrança que é muito presente. A maioria das mulheres se cobra por não ter conseguido dar conta de tudo. Mas olha que absurda essa frase. Como que eu me cobro por não ter conseguido dar conta de tudo? E quem dá conta de tudo? Quem dá conta de tudo? Deus só. Eu não sei se existe alguém que dá conta de tudo. Não existe, né? Nem a Beyoncé. Então, eu acho que ninguém consegue. É isso, caramba. Eu vejo assim, sabe que eu treino já há 3 anos, né? Quase 4 anos. E eu nunca fui muito assim pilhada apesar de eu ter um perfil bem competitivo, eu sabia que, como eu fiquei muito tempo sem fazer atividade, eu sabia que se eu voltasse, não adiantava eu querer ter o mesmo ritmo. Sim. Então, eu tive que trabalhar fortemente na minha cabeça para eu treinar, olhar pro lado, ver alguém fazendo e pensar, eu não consigo porque eu não tenho físico pra isso. Ok, consegui durante muitos anos. Aí, o ano passado, enfim, eu vim pra Curitiba, vim morar só eu e os meus filhos, né? Passei por um processo de separação. Aí, falei, bom, primeira coisa que eu fazia atividade física, que me ajuda muito até psicologicamente, e depois veio a pandemia, justamente era o único tempo que eu tinha, porque, enfim, voltando os filhos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem suporte. Exato. Né? Aí, todas as atividades, quando eu vim pra cá, eu assumi todas as atividades também, domésticas, empreendo, trabalho em casa, trabalho em home office, né? Atendo online. E aí, o horário que eu treinava era o único horário que eu realmente saía, né? Daquele contexto e como eu vejo galera postar, você cansa o corpo e descansa a mente. Legal. Só que aí veio a pandemia, a gente ficou um tempo parado, aí eu acabei engordando um pouquinho, daí voltei. Isso porque, claro, obviamente, eu sei que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum com o meu corpo e tal. Eu falei, vou dar uma pegada, voltar pro meu peso normal e tal. Minhas roupas não estavam servindo. Esse foi o maior problema, minhas roupas não estavam servindo. Nem um blazer deixava fazer assim, não deixava. Mas enfim. Aí falei, não, vou pegar, vou seguir certinho. O que me incomodava, eu nunca liguei pra dieta. Nunca fiz dieta. O que me incomoda é comer ruim. Comer coisas que fazem mal pra saúde. Sim. Que deixa você com a digestão Inchada. ruim, inchada. E eu comecei a perceber isso, na verdade, por problemas de saúde. Eu falei, não, eu vou cuidar da minha alimentação, vou ver se não é isso. Vou cuidar da alimentação, vou tomar 2 litros de água por dia e vou, exemplo, né? E vou treinar para ver se eu desincho, o que tá acontecendo, se eu tô com intolerância a algum tipo de alimentação e tal. E eu comecei a fazer isso. E inconscientemente, eu comecei a me cobrar com relação ao corpo. Eu falei, mas eu não ligava para isso. E comecei a me cobrar com relação aos treinos. Mas eu não tô evoluindo, mas eu vejo a galera, não tô evoluindo. Quando eu parei, e aquilo tava me frustrando, sabe? E quando eu parei para pensar, eu falei, opa, pera, isso não é minha prioridade. Isso não é minha especialidade. O que eu tenho que fazer é o meu trabalho, as coisas da minha casa, que são prioridades, e eu faço muito bem pra condição que eu tenho. Não tem como fazer melhor. Eu não perco tempo, infelizmente deveria, eu acho, mas com coisas que não são produtivas ali, porque eu sei que eu não vou conseguir fechar. Tem coisas que eu acho, assim, fazendo um parêntese nisso, que eu não posso dizer, hoje eu não vou fazer. É a alimentação dos meus filhos, é levar eles pra escola. Às vezes, por mais que eu não esteja 100% bem, eu não posso deixar de fazer. Então, eu tenho que dedicar minha energia naquilo que é importante. Agora, vou eu ficar perdendo minha energia com treino, com se eu tô evoluindo. Porque, não. E era uma prática que deveria te gerar mais saúde, mais alegria, mais energia. E tava gerando mudança de humor. E o humor muda muito. E mudou. Uma autocobrança, às vezes, acaba com o dia. Sim. Aí eu falei, poxa, ainda acabei me machucada, né? Acabei me machucando, lesionando. E aí aquilo veio um estresse. Falei, não vou treinar. Hoje tô cansada. Eu tenho um dia pra enfrentar. Não vou. Hoje eu vou sentar com os meus filhos e vou comer um monte de besteira. E é muito importante você trazer esse tema. Muito importante. Porque isso é tão presente no dia a dia, na autocobrança da maioria das mulheres, a ideia de que elas precisam dar conta de tudo. E estar bonita. E tem isso. Então, o tudo é isso, né? Tudo mesmo. É o cabelo, é a maquiagem, é a unha, é a roupa, é o trabalho, os filhos, a casa. Meu Deus, a lista é enorme. O marido. Que mais? É muita coisa. E você tem que ser bonita. Isso é uma coisa assim. Olha só que engraçado. Geralmente. Tem que estar magra também. E tem que estar magra. Porque se eu ganho um pouquinho de peso, tá errado. Você não pode. Eu geralmente. Olha, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Geralmente eu faço a unha na segunda porque eu faxino no sábado. Então eu trabalho durante a semana, vou dando aquele miguezinho ali e tal. Pra ficar em ordem. Eu também dou um miguezinho. Pra ficar em ordem, nada de faxina. Aí sábado é o tempo que eu tenho, que eu gosto de arrumar as minhas coisas, eu gosto de fazer uma limpeza maior e tal. Também não faço outra coisa.
E aí, como estraga, né, a unha, então geralmente a unha vai se acabando lá no final da semana, no sábado ela acaba completamente, e na segunda eu já faço. Aí já tem um podcast pra gravar e tal. E não deu tempo hoje, porque eu tinha várias coisas pra fazer. Então, assim, aí você tem que, se você administra, no meu caso, eu sou mãe solo, então, se você administra as coisas da sua casa, tem aquela pilha assim, tipo, eu tenho que saber quantos rolos de papel higiênico tem, quantos caixas de café, se tem o lanche das crianças, porque assim, tem um estoque mínimo. Eu sou administradora, né, de formação. Então, tem um estoque mínimo que eu preciso pensar. Se eu não for no mercado hoje, vai durar mais tantos dias e vai chegar no limite, pode ser que acabe num dia que eu não consiga ir. Então, é uma pilha. Às vezes eu tô fazendo uma coisa e tô pensando naquilo. Então, chegou uma hora que eu falei, o quê? Eu vou dedicar minha energia? Não vou dedicar minha energia pra estar melhor no treino, porque eu tenho que performar, porque eu tenho que ser fitness. Eu gosto da vida saudável. Eu sempre fui assim. Isso faz parte da minha vida, não é uma coisa que... Mas a partir do momento que aquilo começa a tirar a tua energia de coisas importantes, eu tenho que fazer uma coisa importante e eu tô pilhada porque, poxa, eu não consegui fazer um movimento. Eu falei, para com isso. Mas é o que eu também mais escuto. Às vezes elas comentam comigo, né, as minhas alunas, ou as seguidoras ali e tal... eu queria ter energia pra fazer certas coisas. Hoje acordei mal. E aí eu falo, é assim, tem dia que eu acordo e vou dominar o mundo hoje, vou levantar a bandeira. Eu tenho um bebê de 11 meses e eu queria estar fazendo muita coisa. Eu queria fazer exercício todos os dias e nem sempre eu consigo. Tem dia que eu consigo, tem dia que não. Eu queria cuidar dele em período integral. Eu queria, mas não dá, eu trabalho. E ao mesmo tempo, às vezes vem, né, a nossa mente ela tá sempre gerando autocobrança. E é nosso papel dizer, isso não me serve, isso aqui me serve. A gente que tem que fazer, botar esse então, limite, a minha mente, assim como a mente de todo mundo, né, ou pelo menos da maioria das mulheres, tá sempre se cobrando. Então, minha mente tá dizendo, você devia dedicar mais tempo pro seu trabalho. Você devia, tem horas aqui que você tá dedicando ao seu filho, você devia estar trabalhando. E aí, quando eu tô com ele, a minha mente tá dizendo, poxa, você podia estar trabalhando. E quando eu tô trabalhando, tá dizendo, poxa, teu filho tá lá na sua casa, né? A minha mãe cuida dele. Tá com a sua mãe, mas você tá perdendo tempo. E realmente, né, esse primeiro ano, a gente pisca e eles mudam e evoluem. Sim. Só que a mente fica o tempo todo gerando cobrança. Eu que sou psicóloga, né, e devido à psicoterapia, que a gente faz também, a gente tem consciência disso. Aprende a se auto-observar. Mas, não que seja mais fácil, né, sou humana como todo mundo. Mas, pra mim, já é difícil observar os pensamentos entrando dizendo, não, eu não posso me cobrar por isso, porque eu preciso trabalhar, eu não quero só cuidar dele, eu quero muito cuidar dele, mas eu não quero só cuidar dele, assim como eu não quero só trabalhar. Sim. Então, para com isso, mente, me deixa em paz aqui, que eu tô no momento do meu trabalho. Então, eu tenho que aprender a ir descartando. Fechando as gavetas que não devem ser abertas. Nossa, esqueci de lavar roupa, fez sol hoje, eu não coloquei pra lavar, eu devia ter colocado antes de sair de casa. Veio essa cobrança, a gente diz, não. Devia nada, olha a correria que foi hoje de manhã, tive que fazer meu café da manhã, do meu filho, às vezes do marido, para ajudar ele também é outra correria, e a gente fica se cobrando. Então a gente tem que aprender a questionar essa cobrança que entra. A mente vai estar sempre pressionando. Vamos colocar isso como dica, Dai, eu já tô chamando ela de Dai. Pode chamar. Íntima, né? E eu super me identifiquei, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque é muito recorrente, você provavelmente... Eu já tô quase com o microfone aqui no pescoço de novo. É pra ser ao vivo, então a gente vai se ajustando. De como trabalhar isso. Quando eu tenho essa autocobrança, eu penso assim, eu falo, meu Deus, eu falei no outro podcast também, que eu fico me analisando, porque eu tenho a consciência, e mesmo assim os pensamentos vêm. Às vezes vêm e você ainda tá no automático. Quando você puxa de novo pra tua consciência e fala, meu Deus, para com isso. Nossa, 2 dias estressada pensando nisso. Por quê, né? Aí que a gente vai questionar. Então, a ideia seria uma higiene mental. Vamos imaginar que nossa mente é como um armário, ou um guarda-roupa que você precisa organizar. Tá tudo bagunçado e tá te gerando muito mal-estar. E eu resolvi que eu tenho que eliminar metade dessas roupas, porque meu guarda-roupa tá socado. Então, eu vou lá e separo as roupas, eu observo quais roupas eu tenho. Assim também é a minha mente. Eu tô com um turbilhão de pensamentos, me trazendo angústia, tristeza, nervosismo, tô chorando sem saber o porquê, tô com raiva sem saber o porquê. Então, eu paro e analiso quais são os meus pensamentos. O que eu ando pensando? Eu paro e me observo, o que eu ando pensando?
que eu pensei que me deixou tão irritada hoje? O que eu pensei que me deixou triste? Eu paro e penso. E depois que eu penso, que eu analiso, como se eu pegasse esse monte de roupa e colocasse numa bancada, eu digo, isso não me serve, isso me serve. Isso aqui eu não quero mais, gente. Isso aqui não me serve faz tempo. Isso aqui eu não uso há anos. E os pensamentos são assim também. Eu digo, isso aqui eu penso e não me vale de nada. Isso aqui que eu penso só me traz tristeza, isso aqui só me traz angústia, mas não resolve nada. Eu não A minha consigo vida resolver isso, não não tenho resolve meus poder, então não problemas, adianta. não Sim. traz nada de bom pra mim. Então, eu observo primeiro quais são os meus pensamentos, essa é a primeira etapa, digamos assim, né? O autoconhecimento ele é importante por causa disso. Eu me Sim. observo, me automonitoro e identifico quais são os meus pensamentos. E depois eu elimino aquilo que não me serve. Isso é higiene mental. É mais fácil de eliminar quando você tem a certeza quando você abre isso, né? É impossível, na verdade, eliminar se você não conhece os Você não pensamentos. conhece. Se você não observa, eles simplesmente, eles estão dominando você. Se você não observa seus pensamentos, eles dominam a sua emoção, né? Que é como você se sente, e dominam o seu comportamento. E fica meio que você acha que sabe e não sabe, porque as pessoas Você tá no falam, automático, tá no sim. automático, tá só reagindo às sugestões que a sua mente mesmo está dando. Sabe que esses tempos eu tive um insight e eu fiz essa analogia, meio besta a analogia, mas, cara, pra mim fez muito sentido. Eu tenho uma correntinha que eu gosto, ela é 3, né, em uma. E toda vez que eu vou usar, ela tá enroscada. Toda vez. Mas eu tenho até preguiça de usar ela. Eu deixo ela assim, ó, eu coloco minhas peças, minhas biju, não vou dizer joias, porque não tem joias. Aí eu estico ela assim, já pra não ter, mas toda vez que eu vou pegar. E daí eu fico um tempão, se eu estiver atrasado. Aí um dia, olha o insight que eu tive. Eu coloquei a corrente, eu falei, não, peraí. Coloquei na minha cama, assim, aberta, e olhei de longe. Daí eu comecei a ver o que tava enroscando, não sei o quê. Aí eu fui rapidinho, tirei, daí eu falei, caramba, olha que analogia. Aí eu falei, nossa, a vida é assim. Às vezes a gente tá dentro de um problema, a gente fica batendo cabeça, não consegue resolver. E daí, quando você sai, faz o exercício de olhar de fora, e eu sempre procurei olhar pra isso, por que eu tive essa atitude? Vou olhar de fora. Se eu fosse aconselhar alguém, era isso que meu terapeuta sempre perguntava pra mim. Ele trazia a minha situação, me fazia dar um conselho pra mim mesmo e eu achava a solução. Ele te tira do campo, né? Ele te tira do labirinto. A gente tá no meio de um labirinto, a gente só enxerga a parede, não vê a saída. Não sabe onde tá a saída. Mas se eu me retiro, né, do local, do ambiente, se eu dou um passinho pra trás e observo de fora, eu consigo me ver, me enxergar. E aí essa semana eu atendi uma líder, e aí ela me falou, eu fico preocupada, daí eu tô em casa, fico pensando nas coisas que eu tenho pra fazer, ela tinha acabado de assumir, né, eu acompanho os líderes em transição de carreira, aí o que aconteceu? Ela falou assim, eu falei, tá, vamos entender, você consegue fazer uma lista de tudo que te deixa preocupada? Daí ela falou pra mim, consigo, eu até tenho essa lista. Eu falei, então, sei lá, vou te dar uma sugestão. Pega essa lista de tudo que tá te deixando preocupada, que ela tem medo de não conseguir organizar o setor, se ela vai conseguir se aproximar dos colaboradores e tal. Eu falei, e cria uma solução pra cada uma delas. Daí você meio que se prepara, e você vai ver se é possível ou não. Daí ela olhou pra mim e falou assim, por que eu não pensei nisso antes? É porque você tá no automático. Pra mim é mais fácil. Você tá olhando o labirinto dela. Ela tá lá dentro, ela não se vê. Exato. Na verdade, e o mais interessante, quando a gente para observar os pensamentos, a gente observa que a maioria deles não tem lógica. A maioria deles, os que geram ansiedade, os que geram sofrimento emocional, a gente observa que eles são muito exagerados. A gente chama de distorção cognitiva, porque eu não estou enxergando a realidade como ela é. Alguém que tem, será? E se eu não conseguir organizar o setor? Aí você vai e observa que é uma pessoa super organizada, que tem um potencial e tem experiência com isso. Como assim não vai conseguir organizar o setor? É claro que vai, não tem nada que indique que ela não vá. Isso, nada. Isso. Então é claro que aquela sugestão, ela não é realista. Foi uma distorção da mente. Uma distorção. Então, a maioria dos pensamentos que causam ansiedade, sofrimento emocional, se eu observar, são distorções. São exagerados, são catastróficos. São exagerados. Meu marido demorou pra chegar. Meu Deus, e agora? Será que aconteceu um acidente com ele e ele morreu? Qual a probabilidade disso ter acontecido, né? Se ninguém me ligou avisando, não tenho nada que indique que isso seja real. De repente, a pessoa chega. Sim, olha só, né? A gente, pra rir um pouco, né? Esses memes, eu sigo alguns instas de psicologia que são só memes, né? E aí tem uns assim, não sei se você viu, que era lá, o meu marido demorou pra chegar, daí tem as opções, né? Foi sequestrado, se acidentou, Esse eu não vi. Está com outra. Aí a pessoa vai lá, daí foi sequestrada, ela... Ainda bem. Ou seja, algo pior poderia ter acontecido, mas na cabeça dela, aquele negócio, você não viu esse ainda. Nem se eu não vi. Então, tipo, pra você ver o quanto que a nossa mente, ela realmente
justamente deixa, às vezes, algo que é muito mais grave ou mais importante, porque ela pegou uma coisa e trouxe aquilo. A gente chama de pensamento catastrófico, é uma tendência, principalmente de pessoas ansiosas, sempre pensar dessa forma. E muda o contexto, Dai? Por exemplo, se eu tô bem hoje, e aí tô dando exemplo também de mim. Eu tô bem hoje, eu acho todas as soluções possíveis para qualquer problema que venha na minha mente. Mas se um dia eu não tô muito bem, por algum motivo que não é do nada, né, como você disse, aí eu acho um problema para todas as soluções que eu Com certeza. Se o meu humor muda, se eu tenho, sei lá, vamos tentar dar números, né, para falar bem. De 0 a 10, onde 0, teu humor... 0 é muito, muito triste, catastrófico, horrível. E 10 é você muito feliz, pulando de alegria e ganhando na Mega Sena. Né? Qual que é o teu nível de humor médio, saudável? A gente podia dizer ali uns 7, 7,5, 8, né? É quando você tá se sentindo bem, tá se sentindo em paz, tá se sentindo calma, tranquilo. Muito bem, aconteceu alguma experiência que gerou em você uma interpretação ruim, teu humor mudou, teu humor ficou lá embaixo. Ai, se eu não conseguir organizar o setor. Que angústia, que sentimento ruim. Esse sentimento ruim, ele interfere em como eu penso. E eu começo a interpretar outras situações também de maneira distorcida. Entendi. Então, sim, se eu não tô legal, se eu não tô num dia bom, eu acabo enxergando tudo de uma forma mais negativa, mais distorcida, que vai... E a tomada de decisões, daí, nesse período, pode ser É ruim diferente do também. que você... É diferente, pode ser diferente, sim. Porque você não enxerga possibilidades, não fica criativa. Por quê? Porque tua mente ainda tá preocupada em resolver aquele problema. Entendi. Então, enquanto não se resolve, a gente continua naquela angústia, naquele ciclo. Por isso que é importante eu identificar qual pensamento tá me gerando aquele sentimento, para eu descartar ele de vez e seguir minha vida. Sim, seguir a vida. Nossa, isso é maravilhoso. É um desafio, a gente tem que ter muita... Tem que exercitar isso, eu acho, né? Sim. Falando dessa forma. E uma outra dica é, no lugar desse pensamento que não me serve de nada, o que eu coloco? A ideia... Porque o vazio também é preocupante. Pois é. E aí, quando a gente fala de autoajuda, a gente vai ter muitos pensamentos positivos. E a ideia não é pensar positivo. Meus pacientes falam, o quê? Não é para pensar positivo? Não, você não vai pensar positivo. Você vai pensar de forma realista. O que é mais provável que aconteça? É igual ao exemplo que você deu. Eu perguntaria para essa pessoa, mas você tem habilidade para trabalhar no setor. Você já tem experiência. Você é ótimo em organização. Certo? Certo. Então, o que a gente imagina que pode acontecer com esse setor? Eu imagino que eu vou conseguir organizá-lo. Mas a ideia não é eu pensar, eu vou conseguir organizá-lo sim, né? Como um pensamento positivo. Mas vai dar tudo certo. é eu levantar vários pensamentos que me ajudem a sair daquela situação. Sim. A gente considera que esses pensamentos, eles substituem essas distorções e eles são adaptativos, porque eles me ajudam a me adaptar àquele problema. Eu encontrei um problema, e agora? Agora eu busco um pensamento que me ajude a me adaptar, a resolver o problema e não a focar nele. E olha pra você, né? É um paradoxo, porque na nossa conversa, enfim, esse foi bem no final, assim, da nossa sessão, mas na nossa conversa, assim, ela vem de uma área técnica, de um setor extremamente analista, né? Ela veio agora pra liderança, que a maior habilidade dela é isso, é justamente cuidar de processos, e cuidar da organização, de planejamento. Sim. Então, assim, é justamente o que ela tá mais pilhada, com medo de não conseguir fazer. Mas a mente, ela sempre vai dar sugestões equivocadas pra gente, isso é comum. Tem gente que acha que tudo que vem à cabeça é real. E não é. Não é. Pode ser uma distorção cognitiva. Tem Só gente de saber que acha... isso é importante também. Com certeza. Tem gente que acha que tudo que tá sentindo é real. E também não é. E não é. Olha, não tô dizendo que não é verdadeiro. Sim. No sentido assim de... Não, eu sei que você tá sentindo e que tá te causando sofrimento. E isso é importante. Mas, será que se eu tô me sentindo angustiada é porque realmente eu não tenho habilidade, condição de trabalhar nisso? Se eu tô me sentindo incompetente, um sentimento horrível dentro de mim, isso realmente significa que eu sou incompetente? Sim, tá tirando a realidade do que eu realmente sou. A partir do que eu sinto, né? Sim. Tem gente que acha que o que ela está sentindo é a verdade absoluta. E não é. Essa é uma outra coisa que eu aprendi na área da psicologia. Nem tudo, nada é uma verdade absoluta. Não é. A gente tem que questionar tudo. Depende, viu? Que legal. E assim, a gente tá caminhando pro fim do nosso podcast, que tá uma delícia, que eu amo falar sobre esse assunto também. Eu tô olhando aqui pra nossa produção, porque eu já perguntei o tempo ali. Mas deixa eu te perguntar, como que você lida com isso agora como pessoa? E é uma coisa que também eu ouvia sempre falar, que o psicólogo precisa fazer terapia. Eu imagino tanto de informação que você recebe em consultório, e
Claro que Uhum. você vai olhar de fora do labirinto, né? Mas como que você leva a tua vida hoje para conseguir trabalhar com esse tema, que é um tema forte, que aumentou a demanda, e é um tema Uhum. pesado para quem tá administrando, não deixa de ser. Ah, é muito pesado, né? Eu saí de uma sessão que o paciente disse que eu planejei hoje o meu suicídio. Ou eu não aguento mais a minha vida, eu não sei o que fazer com essa situação. Ou a pessoa vem e me conta uma situação que realmente não é uma distorção cognitiva. Uhum. Não é ela enxergando a situação de forma ruim. A situação realmente é ruim. É ruim. Ela acabou de perder um ente querido. E aí? Né? Então é muito complicado, a gente recebe essa carga gigantesca de informação e de informação negativa. Mas nós aprendemos desde a faculdade a separar, né? O meu eu, quem eu sou, e o eu do paciente. É claro que existe empatia nesse processo. Sim. E é óbvio que muitas vezes me emociono, que eu me envolvo até certo ponto. Mas eu sei o limite. Ó, daqui Até pra porque lá você eu não não vai posso conseguir ir. ajudar se tiver tão Porque, sim, se eu envolvida, né? sentar e chorar junto, eu não vou É. conseguir resolver, né? Você não vai sair, você vai entrar no É. labirinto, né? Então eu tenho que Exato. ter algum distanciamento, no sentido assim, de que eu preciso olhar para essa pessoa com um olhar técnico. E eu preciso, claro, humano também. É uma mistura, sabe? É um olhar Entendi. humano, empático, mas também um olhar técnico. Tem gente que até acha que psicólogo só conversa e dá conselho. Primeiro que nem conselho a gente Não pode dar dá. conselho, Nem tem conselho a coisas que gente não... dá. Mas é um olhar empático e técnico, onde eu preciso desse distanciamento para que eu não sofra também. Senão eu levo todos esses problemas para minha casa. Sim. E eu adoeço. E eu não Sim. posso adoecer, porque tem muita gente para cuidar. Inclusive você mesma, né? Sim. Inclusive Meu marido você fala mesma. isso, eu acho incrível. Você gira a chave do consultório, fecha o consultório e você é outra pessoa. Né? E eu realmente faço isso. esse trabalho de, ó, o que eu vivi aqui hoje tá ficando aqui. E pra minha casa, agora é minha casa, é minha vida, é minha realidade. Eu não levo nada. Sim, que loucura, né? Eu lembro que uma vez me perguntaram assim, mas se você tá conversando ali com o teu cliente na hora, né? E você, com o teu mentorado e tal, e a pessoa tem a solução, você já enxergou, né, a solução dela, ela ainda não enxergou. Você não pode dizer pra ela que a solução tá ali? Eu falei, na maioria das vezes não. Porque, claro, na mentoria eu vou ensinar ele a fazer o processo de gestão de pessoas, como eu trabalhava, trago algumas das minhas experiências junto, né, no processo. Mas para que ele chegue lá, eu vou usando várias ferramentas para que eu não diga para ele o que ele tem que fazer. Aí quando tem alguma experiência específica que eu posso contribuir, ok. Mas aí a pessoa falou assim, mas você não pode, meu Deus, como você não pode? Eu falei, não é assim que funciona. Porque como você falou, tudo depende. Como que você vai aconselhar se depende de como a pessoa vê, enfim. E nem sempre a pessoa está preparada para escutar aquilo. Então, Exato. a gente vai preparando a pessoa a conseguir perceber sozinha, entre aspas, né? A gente vai direcionando, perguntando, mostrando que existem outras formas de ver, outras formas de enxergar, sem dizer você tem que fazer isso, porque a gente não tá ali para aconselhar. Quem somos nós? Quem sou eu para aconselhar alguém, né? E É a tem vida da mais isso, pessoa, né? ela sabe o que é melhor para ela Sim. decide. Que Ela lindo decide. isso. Nossa, eu amo ouvir isso, porque a gente hoje, e eu acho que antes isso não era tão aflorado, mas com as redes sociais, com a galera ditando regras do que tem que fazer, um vai lá defender uma coisa, outro vai defender outra coisa, as pessoas criticando e julgando, e eu conversava com a minha filha, né, que ela usa bastante lá o TikTok e tudo mais. E aí ela falou, mãe, tem uma menina tal, ela é bem famosa, ela postou, e a galera vem xingando, por que ela não faz cirurgia do nariz, por que ela não isso, por que ela não aquilo, que ela é ridícula, que ela é gorda. Os haters, né, que eles chamam. Então, num mundo onde a gente tá o tempo todo escutando como a gente deve ser, quando a pessoa fala uma coisa dessa, né, que quem sou eu pra... E é nesse sentido, a pessoa, ela tem que saber sobre ela. Ela mais do que ninguém sabe, né, das suas dores. E para fechar, assim, eu vi hoje também um post de uma pessoa que dando dicas, né, no Instagram. Aí a pessoa fala assim, olha, tô com dificuldade financeira, tô passando fome. Aí a pessoa fala assim, mas você tá no celular com internet? Vai lá, vende seu celular, compra pipoca, vai vender no sinal e tudo mais. E aí, assim, aí o pessoal tava criticando um monte, uma pessoa bem famosa, e falando assim, meu Deus, cadê a empatia dessa mulher? É muito fácil. Ela tá no lugar, desmerecer a dor do outro e tal. Então, assim, esse mundo da tecnologia é bom, tem avançado em muitas coisas, mas tem feito também a gente refletir e algumas pessoas receber respostas como essa que
preocupa. Se a pessoa tá a ponto de fazer alguma coisa pra levantar, ela cai de novo, porque ela já se sente péssima. E as pessoas são assim, né, de forma geral. Mas a internet deu Deu luz, deu luz, visibilidade pra deu isso. Pra visibilidade. crueldade, pra falta de empatia, pro julgamento. Exatamente. Falando em autocrítica, a gente se critica bastante, né? Pessoas que se autocriticam muito, elas têm uma tendência a criticar os outros. Então, às vezes, você tá apontando o dedo pro outro, dizendo, nossa, por que você não faz cirurgia no nariz? Aí você vai observar aquela pessoa, ela se odeia. Sim, tem isso também, né? Então, essas críticas dirigidas a outras pessoas, muitas vezes estão revelando problemas individuais, problemas da pessoa que está Sim, criticando. Então, por isso que a gente sim. fala, né, que quando o João fala do Pedro, eu sei Tem mais do mais João do que do do que do Pedro. Eu Pedro, descobri mais exato. coisas sobre ele. Porque, na verdade, são dificuldades e são situações que incomodam aquela pessoa. E por isso que ela está apontando o dedo no outro. Só que ela não percebe. A pessoa não sabe. Ela não percebe. E ela dirige o traz aquilo ódio como a ela mesma, a outra pessoa. Sim, sim, E isso é sim. muito comum, né? E agora, realmente, nas redes sociais a gente vê tudo isso. Então, uma dica também para as pessoas que Ótimo. sofrem disso, que recebem crítica, e isso acontece com todo mundo, né? Que se expõe, acaba recebendo crítica. É lembrar que essas críticas, provavelmente, elas querem dizer muito mais sobre aquela pessoa que está criticando e não sobre você. E não sobre você. É pensar nisso, né? Pensar nisso pra gente conseguir dar conta dessa realidade, porque tá aí uma realidade, Sim, né? é uma E realidade. receber críticas é muito ruim, a gente se sente mal. Porém, lembrar que aquela pessoa tá falando dela mesma e não de mim, me ajuda a entender um pouco Exato. e não sofrer, de repente, com aquela crítica. Porque tem gente que derruba mesmo. Eu vejo muita gente ensinando como perder a vergonha pra falar nos stories, não sei o que. Mas não é só a questão de você criar uma forma de ir ali falar, mas é o como você lida com esses julgamentos, que é o que mais tira as pessoas, né? O medo de ir lá e se expor é justamente o medo do julgamento. Com que ela dá certeza. atenção e traz pra ela, né? Como Sim, verdade sobre sim. ela. E vem, né? O julgamento sempre vem. E vem, caramba. A árvore que dá fruto leva a pedrada, então É isso, né? é inevitável. Mosquito só ataca, insetos só atacam lâmpadas acesas e não apagam. É por aí. Ai, que delícia de bate-papo, Dai. Nossa, eu quero saber até mais sobre o teu trabalho. Enfim, eu pesquisei você, eu sempre stalkeio, né, as minhas convidadas, e foi muito bom falar sobre esse assunto contigo aqui, mas, assim, os temas que você trouxe são tão relevantes que eu acho que cabe sempre a gente estar pesquisando, estudando, e, enfim, para o nosso próprio desenvolvimento, né? Eu quero que você deixe uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, para as mulheres, e depois fale também das suas redes sociais. A gente vai deixar também, né, produção, na descrição do Produção é o nosso Fabrício. Do vídeo, a gente sempre deixa, porque às vezes a pessoa ela vai ouvir, por exemplo, no Spotify, aí não sabe quem é. Aí olha lá, tá a rede social. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanhou até aqui, né? Para as mulheres, principalmente, e falar suas redes sociais para o pessoal te seguir e acompanhar teu trabalho. Ai, que bom, obrigada. Então, você que acompanha a Jornada Múltipla, eu quero te dizer que você, mulher que se cobra muito, que se critica, que sente que você não tá dando conta de tudo, lembre-se que a gente não tem como dar conta de tudo. Nós somos uma só, nosso dia só tem 24 horas, e quando você se sentir mal, questione o que você está sentindo, questione o seu pensamento. Será que você não está dirigindo uma autocrítica que está causando esse mal-estar, quando na verdade você já tem feito muito por você mesma e pelas pessoas ao seu redor? Pare, pense nisso e peça ajuda. Não tem por que a gente fazer tudo sozinha. A gente pode pedir ajuda, sim. E redes sociais, eu quero divulgar o Instagram, é psicóloga Daiana Borges. E também tem uma página no Facebook, psicóloga Daiana Borges. Me encontrem lá que eu acho que tá fácil nesses endereços. E vale super a pena, porque eu já dei uma olhada em vários conteúdos que você colocou. Tem bastante conteúdo no seu Instagram, né? De informativo, de dicas. Tem bastante dicas sobre ansiedade, depressão, sobre autoconhecimento, sobre amor próprio, autoestima. Então, se você tá curiosa, né, em saber algo sobre o assunto, dá uma espiadinha lá que acho que vale a pena. Com certeza, que maravilha. Dai, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite, por vir aqui no meio ao feriado, inclusive, né? E não sei se você conseguiu aproveitar do feriado ou trabalhou nesse período. Não trabalhei não, fiquei em casa aproveitando a família e foi batizado do meu filho no domingo, então foi um dia muito gostoso. Não deu para reunir a família toda, foi só, né, o pessoal de casa e padrinhos,
mas já foi muito gostoso, foi maravilhoso poder descansar. Já valeu a pena. E tem horas que tem que dar uma Nossa, desligada, né? com certeza, faz bem pra saúde mental, faz bem pra vida, pra Sair um alma. pouco. Sabe que esses dias, olha da questão de julgamento, tá fechando aqui, mas esses dias eu sempre pensei assim que eu queria trabalhar com algo que eu não tivesse que pensar assim, puxa, segunda-feira, né? Eu queria ter a mesma sensação da Aham. segunda na sexta. Tipo, beleza, fechei o dia, mas não é que, putz, agora eu larguei do meu Uhum. trabalho, eu vou relaxar no final de semana. E eu amo muito, mas essa sexta especificamente, eu tava pensando assim, cara, eu amo o meu trabalho, mas é uma delícia chegar na sexta-feira e poder também tirar um pouco, né? Sair da É realidade. necessário pra É. manutenção da saúde Necessário. mental, Mas aí eu já física. pensei, nossa, mas será que eu tô falando isso do meu... Olha o julgamento. Nossa, Não, será que a eu tô falando gente isso do ama meu o nosso trabalho, mas também é muito bom descansar, faz parte, é Sim. necessário. É como se fosse duas balanças, assim, de um lado eu tenho minhas obrigações, ainda que eu goste muito do meu trabalho, mas eu tenho as obrigações, conta pra pagar, rotina, comida pra fazer, tem um monte de coisa pra A fazer. vida não é só Mas do isso. outro lado, as tarefas de lazer, de bem-estar, experiências que eu vivo e que melhoram o meu humor, que trazem leveza e relaxamento, Sim. é um equilíbrio. E que vai Não ajudar, dá pra inclusive, só pra você ser trabalhar. melhor no trabalho, mais feliz e realizada, né? Exatamente. É uma força, um ânimo para conseguir trabalhar cada vez melhor. Sim, ai, que assunto maravilhoso. Bom, vou encerrar então o nosso podcast de hoje, então vai ficar na descrição lá suas redes sociais. Mais uma vez, de novo aqui, obrigado pela sua Eu que presença. agradeço o convite, fiquei muito feliz, de Que verdade. bom, eu também. Pessoal, vamos encerrar então o podcast de hoje, número 4 com a Daiana Borges. Para você que acompanhou, segue ela nas redes sociais. Eu espero vocês no nosso episódio número 5.